Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer a você pela audiência, por essa oportunidade de estarmos juntos buscando a nossa espiritualidade. Convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade nos abençoe, abençoando, Senhor, cada lar conectado contigo nesse instante. Que a tua luz, Jesus, se estenda sobre todos os lares, levando saúde, paz, equilíbrio e, acima de tudo, alegria, Senhor, por estar contigo. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Hoje estamos começando mais um programa num tema muito interessante, quase que dando continuidade ao nosso tema anterior. Só que hoje nós vamos falar um pouco mais, nós falamos sobre a família, abordamos de um modo geral, mas hoje nós vamos enfocar a dificuldade nos relacionamentos conjugais, principalmente nessa pandemia, como fica toda essa situação, o que nós podemos fazer para buscar a solução. Bom, primeira coisa importante é nós entendermos o porquê dos conflitos nos lares, Por que muitas vezes nós nos damos tão bem nos relacionamentos, no trabalho, na escola onde frequentamos, na faculdade e em tantos outros lugares, mas em casa é onde a coisa pega, é onde a situação complica e onde nós temos os maiores atritos no relacionamento. Por que isso? Se na família deveria ser o lugar mais tranquilo e mais feliz em que deveríamos viver. Porque observa, nós estamos cercados de pessoas que nos amam. Na primeira família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Na segunda família, a pessoa que nós escolhemos para ser a companheira ou o companheiro que nós desejamos. E normalmente, hoje, os relacionamentos, eles não começam com uma imposição, como acontecia antigamente, onde o pai e a mãe escolhiam com quem que o filho ou a filha iria se casar. E determinava, e eles eram obrigados a cumprir essa determinação. Hoje nós temos a liberdade de escolher, com quem nós queremos casar. Então, por que justo dentro do nosso lar, onde muitas vezes nós temos aquela pessoa que nós escolhemos para vivermos juntos, e temos tantos atritos, principalmente depois que nascem os filhos que são frutos de um relacionamento, frutos de um sentimento de amor, de carinho. Os seres que mais amamos são nossos filhos. E por quê? Tanto conflito, tanta briga dentro de casa, discussões terríveis, com muitas vezes marcas profundas na nossa alma, na nossa mente, nos trazendo aí problemas seríssimos, futuros, em detrimento de determinados relacionamentos que causam verdadeiras feridas psicológicas, traumas dolorosos que vão para a vida toda. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê de todos esses conflitos e, óbvio, apontar quais são as possíveis soluções para essa questão. Então, nós vamos falar de um assunto que diz respeito a nós, que é de interesse nosso, porque todos nós, de alguma maneira, convivemos, em algum lugar com alguém, tá certo? Existem aqueles que já optaram pela vida solitária, sozinhos, mas mesmo assim, eles se relacionam com as pessoas, com os amigos, e por que desses conflitos e dessas divergências que muitas vezes nos levam a nos tornar pessoas antissociais, pessoas de difícil convivência. Então, nós vamos falar exatamente sobre isso. Bom, então, a explicação que nós temos mais clara, existem várias hipóteses. Dentro do campo da sociologia, nós vamos ver as dificuldades relacionadas a diferenças de culturas, a diferenças, diversas da própria
gênero sexual do indivíduo, né? que tem todas umas divergências da maneira de pensar, de olhar, enfim, de um modo geral. Mas dentro de uma visão, vamos dizer assim, mais filosófica, né? E nós diríamos o seguinte, quando Jesus, né? Eu faço muita referência a Jesus porque eu considero ele o maior psicólogo que a Terra já teve, o maior filósofo, o maior médico e o maior homem que nós podemos ter como referência na minha visão. Eu acredito que as faculdades ainda não se dispuseram a fazer um estudo profundo nos ensinamentos do Cristo, porque quando o fizerem, descobrirão, tenho certeza, que Jesus realmente merece todos os prêmios Nobéis em todos os setores da cultura da humanidade. Mas isso é para mais tarde, com certeza. Por enquanto, ainda é visto como apenas no aspecto religioso, como santo, como não sei o quê, e não como um cientista, como um sociólogo dos maiores que a Terra já teve, um psicólogo, né, um assistente social e assim por diante. Então, é a referência. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz, amai vossos inimigos. Quando ele disse isso, foi um choque na população da época, porque a visão dentro dos seguidores de Moisés, a visão mosaica, era de que o inimigo tinha que ser eliminado. O inimigo, ele tinha que ser combatido ferrenhamente, né? E Jesus vem trazer essa assertiva, amai vossos inimigos, deixando todo mundo de queixo caído e disse, esse homem é louco, como eu vou amar o inimigo? Mas aí que está. Vocês têm ideia de onde que estão os seus maiores inimigos? Vou responder, dentro de casa. Como assim, Márcio? Dentro da minha casa estão meus maiores inimigos? Sim. Porque preste bem atenção, qual é a única maneira que Deus, na sua misericórdia, tem de fazer com que nos amemos uns aos outros, mesmo aqueles que têm diferenças conosco, que por algum motivo nos agrediu, nos matou em outras vidas? Qual é a maneira que o Pai encontra? Que possamos reencarnar, aí entra a teoria reencarnacionista, filosófica, né? Que nós possamos estar todos reunidos na mesma casa. Então, muitas vezes, dentro da sua casa vai estar seu pai que te matou na outra encarnação, sua mãe que te traiu, a sua irmã que te roubou e assim por diante. Então, reúne-se ali os seus inimigos e você vai parar naquele ninho. Não é ninho de cobras, né? É um ninho de almas que tem dívidas uma para com as outras. Para acerto de conta, aprender a amar e perdoar. Então, quando Jesus disse, amai vossos inimigos, ele estava coberto de razão, porque é dentro de casa que estão nossos maiores inimigos. Muitas vezes na condição desses parentes que nós colocamos, como filho, como mãe, como sogra, como sogro, como cunhado, enfim, como esse ciclo familiar. Por isso, uma das causas das divergências que nós temos dentro do lar, né? Sem considerar outros fatores que a própria sociologia vem trazer para nós, né? Que a própria psicologia e outras ciências da psique humana, do relacionamento, vem nos trazer, né? Que geram também esses conflitos. Mas a explicação mais lógica, filosófica, que eu entendo é essa. Porque, por exemplo, se você, numa vida anterior, me matou, eu criei um ódio em relação a você em relação a mim. E o Pai, que é Deus de amor, Deus de bondade, Deus de justiça e de misericórdia, que quer que todos os seus filhos amem-se mutuamente, porque esse é o mandamento que Jesus deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o meu próximo se ele me matou, né? E se ele me agrediu, se ele me feriu? Exemplo, no caso, eu matar você, né? E você vira meu inimigo número 1. Aí, o desenrolar dos tempos, né? Você acaba nascendo como meu filho. E aí imagina, né? Eu vou te dar todo o amor, todo o carinho, todo o respeito, vou sacrificar minha vida em função de você e essa diferença vai desaparecendo. De maneira que quando nós chegarmos os dois de novo do outro lado,
Você vai dizer, não, o Márcio me matou, mas ele foi meu pai, que sacrificou sua vida inteira por mim e que me amou tanto. E aí este amor, né, cobre a multidão de pecados, como disse Pedro, né? Então esse ódio se transforma em amor e surge aí vamos dizer assim, o elo, né, de amor verdadeiro entre essas almas, nesse atrito muitas vezes. E você sabe que às vezes eu já vi filho dizendo para o pai, se eu não fosse seu filho, eu dava 2 tiros na sua cara. Quer dizer, o ódio do passado às vezes não consegue diminuir a raiva, diminuir a intriga, a briga que pode surgir nesse relacionamento pai-filho, ou assim por diante, né? Pai, mãe, né? E outros tipos de relacionamento, né? Mãe, filho, né? Até avó com neto e assim por diante. Então, dentro de casa estão nossos maiores inimigos. E também existe a dificuldade na convivência, porque todas as vezes que nós vamos conviver, né? Nós temos essas dificuldades aí. Porque nós ocupamos espaços, né? E nós precisamos, obviamente, saber dividir esses espaços. E vai haver, naturalmente, né, conflito, muitas vezes, com questões higiênicas, porque você não levantou a tampa do vaso, porque você não deu a descarga, porque você deixou o prato sujo em cima da mesa, porque você deixou sua cama suja, desforrada, e, enfim, são muitos e muitos detalhes, né? Cadê o cortador de unha que estava aqui? Quem pegou a tesoura, né? Por que você derramou café na toalha limpa? Enfim, meu amigo, atrito um atrás do outro, problemas um atrás do outro, porque cada um quer as coisas do seu jeito, da sua maneira, e essa convivência, ela se torna um tanto quanto difícil quando nós reunimos mais de uma pessoa dentro de casa, né? Até uma já é difícil, ela mesma com ela mesma, você imagina quando você tem outras pessoas. Então, é natural que vá surgir, né, os atritos, mas além dessa dificuldade de espaço, existe outra coisa também, que são as dificuldades em relação à opinião, a visão de mundo diferente. As pessoas querem que a gente olhe o mundo do jeito que ela olha, que a gente seja igual ela é. Por exemplo, se eu sou, dentro da política, favorável e mais ligado à esquerda, né? O outro é da direita, começa a divergência. Por que você é da esquerda? Você tem que ser da direita. Aí o da direita, por que você é da direita? Você tem que ser da esquerda. Aí começa a briga, conflito, né? É um que torce para o Flamengo, outro que torce para o Corinthians. São divergências de opiniões, né? É que olha o mundo de maneira diferente. Então, uma das maiores causas de conflitos nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos esposo-esposa, pai, filho, amigos e etc., é exatamente essa falta de respeito da nossa parte em relação à opinião do outro. Nós temos que entender que cada ser humano está num nível evolutivo e nós não podemos exigir deles a mesma visão nossa, né? Que olhem o mundo como nós olhamos, tá certo? Cada um tem a sua ótica, cada um tem a sua opinião, né? E isso tem que ser respeitado desde pequenininho. Você vê a criança, 2 aninhos, ela já tem personalidade firme. Você diz, senta ali, ela, não. Pega o brinquedo, não. Ela tem opinião, ela não quer pegar. E aí você não pode determinar, eu estou te dando uma ordem, eu sou seu pai, obedeça. Não é assim que funciona. Você tem que convencê-la de pegar o brinquedo, não é na violência. Você vai apanhar se você não pegar o brinquedo. Não é esse o método educativo mais apropriado. É você convencer essa criança que desde pequenininha já tem opinião própria, personalidade e que tem que ser respeitada, porque na violência nós não educamos de maneira nenhuma. Então você tem que dizer, olha, pega o brinquedinho, porque depois você vai querer brincar e não vai saber aonde que você deixou. Se você deixar ali, a empregada pode colocar num lugar que você não vai encontrar, a nossa irmã que ajuda aqui na casa, e aí você vai esclarecendo e conversando com ela. Então você não acha melhor você guardar o seu brinquedo dentro de uma caixinha, porque a hora que você quiser você vai encontrar?
não é? Agora, se você não quiser pegar, não há problema. Ele vai ficar ali, se ele desaparecer, você é que vai perder. Então, aí ela se convence de que ela tem que pegar. Ele não dá ordem. Então, essas divergências de opiniões, essas imposições que a sociedade cria, gera todos esses conflitos dolorosos, né? A falta de convivência, né, dos pais com os filhos, porque trabalham sempre muito fora o tempo todo, e aí não criam laços de verdadeira amizade, e aí vai se distanciando mãe e filho, pai e filho, de maneira que quando eles se tornam adultos, eles não são nossos amigos, eles se tornam nossos inimigos. No sentido de opinião. Meu pai sempre careta, sempre me dando ordem, sempre me criticando, sempre falando o que eu tenho que fazer, não deixa eu ser livre. Então, começa as grandes divergências nos relacionamentos. E nessa pandemia, o que aconteceu? O estreitamento dos relacionamentos. O pai e a mãe que ficavam fora o dia inteiro, agora está dentro de casa. Então, você imagina. E pais, muitas vezes, intransigentes, que querem dar ordem para os filhos e eles têm que cumprir e pronto. Quer dizer, isso não existe, gente. Essa é uma educação arcaica, antiga, que já está desatualizada e, na minha visão, fracassada. O método educativo tem que ser outro. Tem que ser do diálogo, tem que ser do respeito, do carinho, né? Então, esse momento é um momento em que nós temos que repensar toda a nossa postura em relação ao processo de educação. Nós colocamos aqui, então, algumas das sugestões para melhorar esses relacionamentos, né? O que nós podemos fazer para que essa família viva mais em paz e se relacione melhor? Nós vimos aí que o home office, né, o trabalho em casa, está se tornando cada vez mais intenso. E nessa pandemia, diversas empresas descobriram que o rendimento do trabalho aumentou. As empresas estão gastando menos luz, menos água, menos funcionário, menos tudo e o rendimento do trabalho está sendo o mesmo. Só para você ter ideia, eu tenho um amigo que ele é funcionário de uma empresa, de uma multinacional na Austrália e ele mora no Brasil e ele trabalha todos os dias 6 horas no computador, né, via internet e faz todo o trabalho que tem que fazer da empresa, manda os relatórios, enfim, produz e recebe o seu salário aqui, né, no Brasil. Então, a própria empresa liberou que todos os funcionários que morassem fora dos países, que fosse cada um para o seu país, cada um para a sua casa, tá certo? Reduzindo um gasto imenso na empresa, risco de acidente de trabalho, todas as questões trabalhistas e eles podem ficar no seu país de origem trabalhando. Acredito que isso vai acontecer no Brasil em relação a muitas empresas, onde o home office vai se tornar muito mais intenso, como o delivery, de você receber o alimento na sua casa, né, tudo que você precisa em casa. Essa pandemia veio nos ensinar que é possível e a gente pode viver muito bem, saindo menos e utilizando melhor o nosso tempo, né, para conviver, para relacionar com as pessoas que amamos e que devemos aprender a amar. Bom, primeira coisa que nós colocamos, respeito às diferenças, tá certo? Já falamos sobre ela. Isso é muito importante porque cada ser tem uma opinião e tem que ser respeitada. Nós não podemos querer que todas as pessoas pensem igual a gente. Isso é pretensão, isso é arrogância, isso é orgulho, isso é vaidade, isso é um absurdo. Ok, gente? Então nós precisamos repensar, né? Outra coisa importante é respeitar a pessoa enquanto ser humano, né? Esse respeito mútuo. Eu vejo às vezes a mulher tratando o marido como se ele fosse um animal, um cachorro, e fala de uma forma pejorativa, brutal, desarmoniosa, e vice-versa, esposa e esposa falando um para o outro. Eu acho isso falta de respeito. A pessoa tem que respeitar. Por que a gente respeita a visita? Oi, tudo bem? Como o senhor está? E o de casa tem que ser tratado à ponta do pé. Isso não existe. Então, esse respeito é importante. Tipo, se você quer que o seu filho te respeite, respeite teu filho. Exemplo, você vai passar, ele está te atrapalhando, em vez de falar, sai daí, praga ruim da minha frente. Não. Meu filho, dá licença, papai pode passar? Aí você está tratando ele com respeito, pedindo licença e ele vai deixar você passar. Ele gritou dentro de casa, em vez de você gritar com ele, tem como você falar, meu filho, você poderia falar mais baixo na nossa casa? Aqui, eu não sei se você já observou, ninguém grita, então o seu grito está incomodando a gente. Você poderia fazer isso por nós?
tá certo? Então, essa maneira de falar, esse respeito, né? Muito importante. Agora, as pessoas falam o que vem na cabeça, o que pensa, agridem e tudo isso gera esse desconforto. Então, gente, respeito é bom e eu gosto. Todos nós gostamos de ser respeitados, é ou não é? Então, de mamando a caducando, respeitar as crianças, respeitar os idosos, respeitar os animais. Até o animal eu peço licença para ele para me fazer algumas coisas. Hoje eu fui tomar meu café da manhã, um gato em cima de mim. Falei, olha, eu não posso deixar você querer comer a minha refeição. Então eu vou pedir licença para você sair e tal. Ele não estava nem aí, nem deu bola para mim. Peguei ele com todo carinho, fui lá, coloquei lá fora e fechei a porta. Deixei ele no quintal, até eu tomar o café. Entende? Mas eu acho que nós temos que ter respeito até com os animais. Aliás, muito mais com eles, que não sabem, que não tem noção, do que com qualquer outro. Então, esse respeito é fundamental, né, uns para com os outros. Outra coisa, gente, é a amizade. Nós temos que ser amigos, né? Conversar, bater papo, contar da nossa vida, respeitando a opinião, ouvindo os outros, porque a gente tem mania, às vezes, não ouvir. Não sei se você já reparou, só de falar, só fala, principalmente a mãe. Para ouvir seu filho, pergunta, ouve. Né? Então isso é importante, esse elo de amizade, essa coisa de você sair para passear com o seu filho ou com a sua esposa, é fundamental, tirar férias, viajar, né? Então nós precisamos disso, isso oxigena a alma. Eu vejo isso quase como uma obrigação, né, do relacionamento. Nós precisamos sair do ambiente, nós temos que buscar ares novos, gente nova, lugares novos, é importante isso, né? Outra coisa que nós colocamos, gente, fundamental nos relacionamentos, é a divisão das tarefas domésticas. Por que a mulher tem que estar sobrecarregada e fazer tudo? Tem que ser muito bem dividido isso, né? Quem limpa a casa, quem não limpa, quem cuida, todo mundo, porque eu sinto que a mulher está sobrecarregada. Eu acho que durante séculos, séculos não, milênios, nós escravizamos a mulher. Eu não tenho dúvida disso. Hoje eu chego à conclusão que a minha mulher trabalha muito mais que eu, porque eu trabalho muito, mas eu sinto que ela trabalha mais e principalmente dentro de casa. Ela se preocupa com a planta que precisa molhar, se preocupa com a toalha que tem que trocar, o chão que tem que limpar. Então ela tem aquele cuidado com o todo, né? A dona da casa, ela se sente a dona e é a dona, né? Mas ela trabalha muito, então nós precisamos dividir esses trabalhos. Graças a Deus lá em casa nós dividimos tudo. Eu não tomo meu café da manhã sem não lavar toda a louça que eu sujei e esse que tem na pia. O almoço é a mesma coisa, nós dividimos, meu dia de lavar louça é terça e quinta, cada um lá tem seu dia, né? Nós não temos empregados dentro de casa para não ter esse tipo de mordomia. Eu lavo a minha roupa, passo, cuido, limpo o meu quarto, então nós não precisamos de ter pessoas dentro de casa. Se todos nós trabalhássemos de forma homogênea, sem sobrecarregar uns aos outros. Mas mesmo assim eu acho que ela trabalha mais do que todos nós. Então, eu acho que essa divisão é importante, porque nós estamos sacrificando de um modo muito desonesto as mulheres de um modo geral. Outra coisa importante é o respeito à liberdade, gente. Por que os casais não se dão bem? Porque eles querem se tornar donos um do outro. A mulher não pode sair sem perguntar para o marido, olha, eu posso ir ao supermercado, né, comprar alguma coisa, né? Ou eu posso ir ao shopping. Imagina um negócio desse, você tem que estar pedindo autorização, você tem que estar dando justificativa. Isso quando o marido diz, você não pode sair sem mim de jeito nenhum, como se nascessem grudados. Isso asfixia. O ser humano precisa estar livre, estar longe do outro um pouco, até para sentir saudade. Então, o respeito à liberdade do outro é fundamental, né? Então, nós precisamos ser livres. A lei de liberdade é uma lei divina. Se você começar a obstruir muito, por que seu marido não pode jogar uma bola final de semana com os amigos, bater um papo, e tem que ficar, né, só preso dentro de casa? Por que você não pode sair sozinha também? Né? Então, eu acho que essa visão precisa mudar de mundo, né? Dessa coisa de que tem que andar os dois grudados e todo mundo junto, parecendo, né? Isso válido para as crianças também e para os filhos. Óbvio que a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente vai deixar nossos filhos. Espaço dentro de casa, nós já falamos, muito importante, né? Que a gente tenha o nosso espaço.
Isso nos dá uma sensação de privacidade. Você sabe que eu vou fazer agora em julho 32 anos de casado, graças a Deus. E eu vivo muito bem com a minha esposa, mas o mais interessante é que eu só consegui viver com ela na mesma cama 2 dias de casado, porque eu senti que no 3º dia, se eu continuasse, eu não suportaria. Então eu tenho o meu quarto, ela tem o dela, e a gente vive muito bem, não é? Então nós não temos atrito no sentido de quem pegou o meu barbeador daqui, não, nada, porque ela tem o dela, eu tenho o meu. Então se a gente puder ter essa privacidade, né, de você não ter que conviver de forma tão, vamos dizer assim, asfixiante, vale a pena, né? Então a gente tem que repensar essas nossas convivências. O que a gente pode fazer dentro de casa para melhorar o nosso relacionamento, tá certo? Finalizando, lembrar que Deus é fundamental dentro de um lar. A gente percebe que os casais não param para falar de Deus, não tem um dia para fazer o culto do Evangelho no lar, reunindo toda a família. Falta Deus nos relacionamentos. As pessoas, muitas não têm religião, não procuram Deus, só procura Deus quando morreu alguém com Covid, quando alguém está com AIDS, quando alguém está com câncer ou quando existe uma desgraça. Por que isso? Deus deve estar na nossa vida diariamente, nas orações diárias, no culto do Evangelho. Então, falta Deus nos relacionamentos, seja ele qual for. Levarmos as nossas crianças para a formação religiosa, não importa qual, é a ligação do homem com Deus. Religião é ligação do homem com Deus. Nós precisamos fazer essa ponte fundamental, né, aí para que a família viva em harmonia. Então, vamos ao intervalo e voltamos já já. Gente, temos a alegria de estar aqui com a Regina, né? Uma trabalhadora muito querida, né? Uma verdadeira fera no trabalho, que nos ajudou tanto na Concafras, tem nos ajudado, faz um trabalho bacana, hoje está, né, junto com a direção, ou na direção, né, de uma obra social maravilhosa, e que ela vai falar um pouquinho para nós, a localização, o bairro, o trabalho que eles fazem, e falar um pouquinho para nós desse tema também, né, que é a dificuldade do relacionamento. Ela que atende pessoas com dificuldade, tem experiência nessa área, e como ser humano que tem família, tem dificuldade também no seu relacionamento, nós vamos estar batendo um papo aqui com a Regina, que é, né, uma trabalhadora muito querida. Seja bem-vinda, Regina, ao nosso programa, né? Então, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, o meu nome é Regina Carvalho, eu sou trabalhadora do Lar Espírita Alta de Souza, das Obras Sociais Alta de Souza, que tem a sede aqui no bairro Residencial Cochipó, aqui na Grande Cochipó. É uma casa bem grande, bem amorosa, assim, com bastante trabalhadores, mas sempre está apto a receber mais trabalhadores ainda, para que a gente possa não aumentar a casa, mas aumentar a divulgação do trabalho de Jesus, dos seus ensinamentos, né? A nossa casa, ela é uma casa que atende toda essa comunidade aqui da região do Cochipó. Nasceu dessa necessidade, né, Márcio, da gente auxiliar as pessoas dentro das suas necessidades mais íntimas, assim como também os conflitos familiares, né? As obras sociais, assim como lá no Vantuil de Freitas, tem essas atividades de apoio a essas famílias, através do tratamento espiritual, através também das doações de cestas, porque não basta a gente alimentar somente o espírito, né, Márcio? Sim. É importante a gente alimentar também o corpo físico. Então, as Obras Sociais Alta de Souza faz esse papel fundamental também na vida daqueles que lá buscam esse amparo. Bom, diante dessa oportunidade, tudo que o Márcio falou ali tem um grande impacto na vida das pessoas, e hoje a gente está aqui só para acrescentar algumas coisas, porque muitas coisas do que a gente queria falar já foram ditas, porque fazem parte do cotidiano, né? Então, de qualquer maneira, a gente já ia tocar nesse ponto. Bacana. E como é que Regina? Você tem
Quantos filhos? Como é a sua vida? Como é as suas dificuldades no relacionamento? Como funciona a sua família em si? Você acha uma família normal? É uma família complicada? Porque nós temos de tudo, né? O que é a família normal? O que é a família complicada, né? Então vamos lá. Exatamente, Márcio. Eu sou casada há 20 anos, tenho 2 filhos, homens, um de 17, faz 18 anos agora em setembro e um que fez ontem 11 anos. E é claro que a nossa família é uma família normal como todas as outras, cheia de problemas, de dificuldades, de obstáculos, porque nós sabemos, Márcio, que nós, quando reencarnamos, nós trazemos de outras vidas alguns espíritos conosco que nos são caros, que nos são familiares, nos são muito amigos. Porém, existem também aqueles aos quais nós precisamos trazer um equilíbrio, né, Márcio? Porque nós ferimos a lei divina. E é justamente nesse momento que nós devemos fazer o nosso papel de cristão. Observar a lei de Jesus, a lei maior, que é a lei de amor. E toda família, a minha também se encaixa nessa condição, toda família precisa desenvolver o amor dentro do seu lar. Se não houver amor, nós não conseguiremos trazer o equilíbrio, a paz e também a fraternidade para dentro dos nossos lares, né? Eu já passei por uma educação de alguém que agora está saindo da mocidade e entrando para uma vida adulta, né? Se é assim que podemos dizer, aos 18 anos, e agora a gente está enfrentando uma nova etapa desse novo jovenzinho que está nascendo aí, saindo da infância e adentrando seus 11 anos de idade. É uma fase muito difícil, né? Onde nós devemos tomar muito cuidado com a educação que nós damos, não pelas palavras, mas pelo exemplo. O exemplo é muito importante, né, Márcio? É fundamental, né, Regina? A gente sabe que as palavras, na verdade, não resolvem nada. É o exemplo. O exemplo, ele arrasta, né? Então, a única, na minha visão, maneira de se educar o filho é através do exemplo, né? Nós não temos outro mecanismo. É isso mesmo. E é justamente pelo exemplo que, infelizmente, muitos lares hoje estão se corrompendo. Porque muitos pais dizem para os seus filhos, não gritem, mas dizem gritando, não xinguem, mas dizem xingando. Então, a educação, ela tem que partir primeiro de nós mesmos. Nós somos espíritos reencarnantes, trazemos conosco uma bagagem de circunstâncias, de vivências, de experiências, Márcio, que a gente não pode deixar de lado. E assim também os nossos filhos trazem. Então, nós precisamos respeitar uns aos outros, respeitar a dificuldade dos nossos filhos, a dificuldade do nosso esposo, esposa. E a gente precisa, então, em uma comunhão de pensamento, em uma comunhão de sentimentos, valorizar aquilo que de melhor cada um tem. Porque eu tenho os meus defeitos, que são muitos defeitos. Não é porque a gente é espírita que a gente deixa de ter defeito, muito pelo contrário, a gente começa a perceber os defeitos que a gente possui. E aí, então, trabalhamos para fazer a nossa reforma íntima. E isso é muito importante, né, Márcio? Muito. E, Regina, uma coisa super interessante que nós não podemos deixar de lembrar, gente, é que muitas vezes a pessoa, ela entra num conflito, né, conjugal, por exemplo, e ela fica sem ter com quem desabafar, uma pessoa que possa ter ajuda, né? Quem tem dinheiro vai para o psicólogo, né? Mas eu queria até fazer um apelo, gente, psicólogo não é caro. Tá certo? Às vezes eu vejo aí o psicólogo cobrando R$100 uma consulta, né? E ela ouve você, ela te orienta, ela tem uma bagagem importante, né? E lá na nossa casa e lá onde a Regina trabalha, nas obras sociais Alta de Souza, nós temos também o trabalho da triagem, né, Regina? Que recebe as pessoas. Então, se você está com um conflito muito grande dentro de casa, você procura a instituição, né? A Alta de Souza está localizada ali no bairro Jardim Mossoró, não é isso? Residencial Cochipó, né? Ali no Residencial Cochipó. E ali ela atende essas pessoas.
Toda segunda-feira nós temos uma equipe, não é isso, Regina? De profissionais, de pessoas competentes, treinadas e preparadas para atender essas mães, orientar, porque buscar ajuda é importante em todas as situações. Quem mais busca ajuda, Regina, que eu vejo, são as mulheres. Os homens não são muito de buscar ajuda, não. Eles ficam meio sofrendo sozinho, de repente toma a decisão de separar sozinho e tudo na cabeça dele. Gente, não faça isso. Busque opinião. Ouça uma opinião diferente, não opinião de quem não tem que dar opinião. Por exemplo, às vezes você está com um problema conjugal, né, Regina? Você, em vez de procurar uma pessoa preparada, né, para isso, o que você faz? Pede opinião, às vezes, de um amigo ou amiga que às vezes é até mais desorientado que você. Olha, estou com dificuldade com meu marido, estou pensando em separar, o que você acha? Aí ela vai falar, isso mesmo, menina, hoje em dia ninguém aguenta mais desaforo, não, larga dessa porcaria, homem tem demais por aí, a fila anda. Você não merece isso, né? Você não merece isso. Você não merece isso, você merece ser feliz e tal. Aí a pessoa vai e separa, depois se arrepende, aí não tem como voltar mais atrás, aí vira uma desgraça. Não peça orientação para quem não está preparado. Essa que é a grande verdade. Às vezes o seu melhor amigo não é a melhor pessoa para te orientar. É quem está de fora, né? E que foi treinada e preparada para isso. Assim como quando você está com uma doença que você não consegue resolver sozinho, não é isso, Regina? Você tem uma gastrite, você toma remédio, toma boldo, toma chá de espinheira santa, toma chá não sei do que, não melhora, toma o comprimido tal, não melhora, vá ao médico. Não é assim que a gente faz? Procura o médico, que é a pessoa que foi treinada e preparada para isso. E existe um médico que é especialista em conflitos familiares, sabia? O nome dele é Jesus. Sim. Devemos levar Jesus para o nosso lar, né? Exatamente, gente. A Regina matou a charada. O grande médico das nossas almas chama Jesus Cristo, né? E ele vai nos orientar com certeza muito bem. Então nós precisamos não esquecer disso, gente. Uma das soluções, quando nós falamos, né, Regina, das dificuldades no relacionamento, é a busca de ajuda. Você, por exemplo, é dependente químico, não está conseguindo sair sozinho. Não, eu vou resolver isso sozinho, eu consigo sair. Às vezes você não consegue, você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicoterapeuta, de um psicólogo, você precisa de uma religião que te dê base, que te dê respaldo, né? Vamos dizer assim, conexão com a luz, conexão com Deus. Então nós temos que buscar ajuda, gente. Nós não podemos sofrer sozinho, não existe mais isso. De você ficar aí, né? Se você traz o problema do alcoolismo, nós temos, a Casa Espírita nos acolhe, tem tratamento específico para isso, né? Temos também o órgão como AA, Associação de Alcoólatras Anônimo, que eu já frequentei, porque o meu tio era alcoólatra, e como foi importante para mim entendê-lo. Eu via meu tio como um pinguço, como um pé fofo, como uma pessoa irresponsável. Depois que eu fiz o curso, eu vi que ele não era nada disso. Ele é um doente que precisa de amor, de carinho, de respeito e de ajuda. Aí eu comecei a tratá-lo diferente. Então, eu queria indicar que quem tem alcoólatra na família, por exemplo, e o alcoolismo costuma ser um dos maiores pivôs, né, Regina, nos conflitos familiares. As brigas surgem a partir do álcool. Então, você que tem um marido, um tio alcoólatra, um parente alcoólatra, um pai alcoólatra, procure o AA. Associação de Alcoólatras Anônimos, você acha na internet o telefone e lá nós temos o Al-Anon, que é para tratar a família vai aprender como lidar com o alcoolismo e tem o Aladim, que cuida das crianças, ensina como as crianças devem tratar os seus pais. Maravilhoso essa organização. Na minha visão, a maior organização do mundo que trata de alcoolismo. Então, vale a pena, né, você fazer. E, paralelo, procurar a Casa Espírita para receber esse respaldo, né, Regina? Exatamente. E a gente queria dar algumas dicas aqui para as famílias para poderem aproveitar esse momento da pandemia. Nós precisamos olhar os nossos filhos como necessitados que eles são, de amor, de carinho, de atenção. Pega o seu filho, se joga no chão, se permita brincar com seus filhos, se permita perguntar como foi seu dia, o que ele tem feito. Imagina o seguinte, para nós adultos está sendo muito difícil
essa reclusão dentro dos nossos lares, ficar ali trancado, sem poder sair. Agora nós já estamos um pouco mais liberados, mas no começo isso foi muito intenso, foi um impacto muito grande na vida dos adultos. Agora imaginemos o quanto isso foi impactante na vida das crianças, o quanto isso fez com que muitas crianças criassem medo, pânico, né, de não poder sair, de não poder ter contato com outras crianças. Criança precisa ter contato com criança, com natureza. E como isso não é possível, que nós pais possamos fazer esse papel de estar junto dos nossos filhos, de perguntar a eles quais são as suas maiores dificuldades. Tem pais e mães que não conhecem seus filhos. Eu me recordo quando a gente tínhamos a escola espírita, lá no Alta de Souza, eu lembro de uma criança que ela era hiperativa e ela não parava na sala de jeito nenhum, ela não respeitava nem o professor. E aí a gente chamou, eu era coordenadora na época, chamamos a mãe, e aí eu falei para a mãe o seguinte, que ela necessitava arranjar um trabalho, Márcio, que ficasse meio período só fora, para que ela pudesse, naquele outro meio período, suprir essa necessidade que ela estava causando no seu filho. E ela achou que aquilo lá era impossível. E ela, então, retira essa criança da escola como sendo algo mais fácil do que abrir mão do seu trabalho. Porque, na verdade, o trabalho para ela era uma fuga. Era uma fuga, porque a criança realmente era uma criança difícil, era uma criança trabalhosa. Então, a mãe necessitava de ter mais trabalho para educar aquela criança. Então, ela achou muito mais fácil se abster desse compromisso, deixando seu filho com um outro filho mais velho, né? Coisa que muitas vezes a gente faz, é jogar as nossas responsabilidades enquanto pai e mãe para os nossos filhos maiores. E isso não é correto, Márcio. A gente sabe que isso não é correto. Isso gera um impacto grande na vida daquele que tem o compromisso de cuidar e na vida daquele que vai ser cuidado. Porque o amor de irmão é diferente do amor de mãe. Sim. Às vezes a gente precisa exercer o amor de compreensão, de fraternidade, de humildade. E o que falta muitas vezes nos pais, e agora a gente chama atenção mais para o lado masculino, é de entender que o seu filho é um ser humano e que também ele pode estar certo. E você ter a humildade de compreender que você está errado, né? Isso falta muito nas famílias. Muito bacana, né? Queremos agradecer a presença da Regina aqui. Obrigado, Regina, por essa Eu que fala, agradeço. Né? E não esqueçam de que a casa no Residencial Cochipó, né? Está lá. Se você quiser passar, Regina, passa o telefone que a pessoa possa entrar em contato. Como que ela acha lá a casa, Regina? Só para finalizar então, aqui. A nossa casa fica na Avenida F, quadra 70, número 10, próximo ao Colégio Silva Freire. Inclusive, nós queremos fazer um convite. Nós temos um programa de rádio, Márcio, que é na Rádio Serra FM, é uma rádio comunitária, todos os sábados, das 9 até as 11 horas da manhã, horário de Cuiabá. E esse programa, ele faz o culto do Evangelho no lar, traz algumas dicas de livros, traz também algumas perguntas que o Espiritismo responde. Pelo site, quem não está próximo lá pode acompanhar o programa pela Rádio Serra FM-cba.com.br. É um site onde você acompanha o nosso programa todos os sábados. E o telefone para contato pode ser o DDD 65 99213 6318 99213-6318. A gente agradece muito a oportunidade de vir aqui, falar com os nossos amigos que estão aí em casa, trazer um pouquinho das nossas experiências, né? Ainda não sabemos tudo, porque filhos não vêm com um certificado, um modo de usar, né? E é muito importante que a gente desenvolva em nós o primeiro ensinamento que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. Bacana, a Regina fechou com a chave de ouro. Amai-vos aos outros. Gente, muita paz, muito obrigado. Gente, vamos às perguntas sobre o nosso tema de hoje. Olá, Dr. Márcio, tudo bem?
Meu nome é Daphne e eu gostaria de saber o que deve ser feito para numa casa onde tem um filho e o pai e a mãe, né, por estarem mais tempo juntos dentro de casa, vivem brigando. O que esse filho deve fazer para, né, tentar manter a harmonia da casa? Muito boa pergunta, né, Daphne? O que esse filho pode fazer para manter a harmonia da casa? Primeiro, é conversar com seus pais, dialogar, né? E evitar as brigas, porque nós acreditamos que as brigas é falta do diálogo, né? Dizer, papai, eu preciso que você me ouça. Eu sou gente, eu não sou um pedaço de carne. Eu tenho opinião própria e eu queria que você me respeitasse, eu queria que você pudesse me ouvir um pouquinho, porque você só fala e não deixa eu falar. Então, eu acho que é conquistar o seu espaço, a sua liberdade. E nada melhor do que falando, né? E não brigando, porque às vezes a gente não fala, a gente briga, né? E a gente precisa falar. Falar do que não está gostando, né? Se a sua mãe te tratou mal, você dizer, mãe, eu não gostei da maneira que a senhora falou comigo. Por que a senhora falou assim? Como se eu fosse um ser qualquer. Nem o cachorro a gente trata assim, a senhora está me tratando muito mal. Então, eu acho que a gente tem que dar um toque, às vezes, no relacionamento, para que ele melhore. Isso é fundamental, além de tudo que nós já falamos, não é? Vamos à próxima pergunta. É o seguinte, doutor Márcio, sabemos que atualmente os parentes não estão podendo enterrar, fazer velório dos seus entes queridos. O que a gente poderia estar levando de uma palavra de conforto para esses familiares? Júlio, você fez uma colocação maravilhosa. No meu ponto de vista, essa atitude de isolamento dessas pessoas, aonde as pessoas não têm o contato da despedida, é muito triste, em função de que esse é um momento muito importante que precisa existir. A ausência desse momento, psicologicamente, traz danos assim, muito graves no futuro. Então, eu acho que os nossos governantes tinham que repensar essa postura. Principalmente agora que já estamos tomando vacina, que muita gente já está imunizado, já teve o Covid, porque é um dano psicológico grande não vivenciar o luto daquele momento. Então, o que nós podemos dizer a esses familiares? Olha, oremos, confiemos em Deus, é só o corpo da pessoa que está ali, né? Não é mais aquela pessoa. Então, vamos nos despedir, né? E lembrar dessa pessoa quando ela estava saudável, quando ela estava bem entre nós e não com aquela última feição do cadáver que ali está, porque aquilo é muito deprimente também, embora a gente às vezes tenha que ver para poder aceitar de que o outro partiu, porque dá uma sensação de vazio, né? Tipo, mas parece que ele não morreu, porque eu não vi ele no caixão, e a gente só entende morte quando isso. Por exemplo, eu achava que os caixões poderiam vir fechados, como aquelas doenças contagiosas, e com vidro para a pessoa olhar o rosto da pessoa, pelo menos, e ver, né? E restringir a quantidade de pessoas no velório, e não acabar totalmente com isso. Eu acho isso desumano, eu acho isso terrível, né? E, infelizmente, é mais uma atitude na minha visão, dos nossos governantes, de desrespeito ao ser humano de um modo geral. Isso é muito doloroso, não é? Nenhuma posição terrível, mas não vamos aqui fazer críticas sobre isso, só vamos consolar aqueles que vivenciam essa situação dolorosa, né? Então é isso, vamos à próxima pergunta. Meu nome é Maria Antônia e a minha pergunta é: como os pais devem lidar com os filhos que saem de suas casas, desrespeitando o isolamento social e retornam, correndo o risco de trazer a doença para dentro de seus lares? Maria Antônia, você abordou um assunto muito sério e importante, né? Olha, a primeira coisa que eu diria é o seguinte, Maria Antônia, nós não temos como controlar a entrada e a saída desses jovens, porque eles são terríveis. E se você querer contê-los, às vezes pode ser pior.
Porque deixa eu explicar, o jovem tem muita energia, ele precisa gastar essa energia. E se ele ficar dentro de casa, é como uma usina que pode implodir a qualquer momento, né? Ele pode entrar em quadro de depressão, suicídio, um monte de coisa. Ele precisa extravasar isso. Então, qual é a solução que eu acho mais viável? Ao invés de impor e obrigar os filhos a ficar dentro de casa, tá certo? Explicar para eles todos os riscos que eles estão correndo de pegar a doença e, quando eles forem a essas festas, quando voltar, orientar. Então, o papai quer que você, ao voltar, não toque ninguém em nada, entra para o seu quarto, tome um banho bem tomado, isole essa roupa sua, coloque num saco para a gente lavar, né? E não toque em ninguém antes de um bom banho, né? E passar álcool gel depois e tudo direitinho para você não transmitir de imediato esse vírus, tá certo? Então essas seriam algumas medidas, tomando algumas medicações como vitamina D e todas as medicações que a gente sabe que melhora o sistema imunológico para evitar pegar a doença, tá certo? Embora não existe nenhuma comprovação científica de que esse ou aquele medicamento resolva, mas nós sabemos que melhora as funções imunológicas e se você está bem imunologicamente, você não pega o vírus, tá? Então, isso é importante. E conversar com eles e não incriminá-los, porque eu atendi um jovem de 17 anos que estava tentando suicídio porque ele disse que a mãe dele disse: você matou sua avó, você foi à festa, trouxe a doença, sua avó pegou, morreu por culpa sua, você matou sua avó. Então, como ele achou que ele era o assassino da avó, ele resolveu se matar, porque ele amava demais a avó e a mãe disse que ele que matou. Então, foi duro para me convencer ele, na verdade, de tirar a ideia do suicídio. Eu disse, primeira coisa, quem disse que foi você que trouxe o vírus? Às vezes foi sua mãe, que todo dia está no supermercado, batendo perna, vai no shopping, vai em tudo quanto é lugar, ela pode. E aí ela traz o vírus e quem matou foi você que foi a uma festa? Por que na festa só que tem vírus? Então, eu tive que fazer essa correção. Graças a Deus eu convenci de que a probabilidade dele ter passado a doença é muito menor do que da mãe, porque ele foi uma vez na festa, sábado, uma vez na semana. A mãe vai todo dia no supermercado, vai na feira, vai não sei aonde. Por que não foi ela que trouxe o vírus e ele que trouxe? Então, cuidado você pai, cuidado você mãe, ao proibir o seu filho e a julgá-lo, porque isso pode trazer problema psicológico gravíssimo e aumentar o índice de suicídio mais do que nós já estamos. Então, cuidado, porque nós podemos ter perdas muito maiores que isso, ok? Muito boa a sua pergunta, gostei demais, Maria Antônia, muita paz. Gente, tudo que nós falamos tem embasamento doutrinário. Vamos indicar alguns livros aí interessantes, né, para você. Olha só, SOS Família, de Valdo Pereira Franco. Esse livro é maravilhoso, vale a pena você ler, ele vai falar bastante sobre o que nós estamos falando. Família, Laboratório das Almas. Também um livro super interessante, né, de Joamar, né, que é Nazarete, que é fantástico esse livro também e traz algumas informações muito importantes. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é maravilhoso. E na semana passada nós indicamos também o livro Rumo ao Planeta de Regeneração, onde Divaldo fala tudo sobre a pandemia. Eu acho muito bacana esse livro que você possa, né, ler. Nós queríamos fazer aqui, né, um apelo para que você nos auxilie. A casa, né, as obras sociais Irmão Antônio, que fica ali próximo ao bairro Pascoal Ramos, né? É um trabalho maravilhoso que é feito e tem um trabalho social extraordinário. É uma extensão das obras sociais Vantuíri Freitas, né, naquela região. Então, nós estamos com troco solidário esse mês, né, de maio e junho, nós estamos no Comper. Então, você, ao fazer a sua compra, não esqueça de fazer, né, a sua doação e pedir por nós aí, por favor, porque nós estamos precisando de colaboração. Então, o troco solidário do Comper é nosso, é das obras sociais Irmão Antônio. Nos ajude, por favor. Eu faço o projeto Transformando o Futuro, aqui tem várias aulas, tem balé, teatro, violão, karatê. Que eles precisam ter esse processo de alfabetização, de leitura, de aprendizado. Eu tô aprendendo a ler e também a fazer karatê. O karatê tem o fundo de trabalhar a coordenação motora, disciplina.
e mais aula. O mais legal é a de violão e a do karatê. Eu acredito muito que com essas crianças fazendo teatro, elas podem transformar o futuro. E é assim que nós começamos um novo futuro. Estamos também, gente, com a 18ª Ação Entre Amigos, né? Que esse ano não é um carro. Nós sempre fizemos um carro, vai ser uma carta de crédito no valor de R$50 mil, onde você pode comprar casa, carro, pagar suas contas do jeito que você achar que deve. Colaborando com apenas R$20, comprando o seu ingresso, você vai estar auxiliando a nossa casa e ainda correndo o risco de ganhar, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, para você dar para sua namorada, né, um prêmio de R$50 mil. Tá aí um bom presente, Dia dos Namorados. Dê para ela o ingresso e se ela ganhar R$50 mil, vai que ela resolve casar com você. Então, ninguém quer casar com mais ninguém, né? Então, pode ser que você consiga um casamento nesse dia, né? Então, vai aí o lembrete, né? Ajude-nos, colabore conosco. Gente, ali está a programação do Vantuil de Freitas, das obras sociais do Vantuil de Freitas, voltou aos horários normais, tá certo? Então ali está todos os horários que você pode estar visitando a nossa casa. Nos visite, tá certo? Venha fazer o tratamento espiritual, se você está com problema, totalmente gratuito, né? E tem todas as atividades que vão te auxiliar de um modo geral. Para a depressão, o trabalho social, final de semana, saia de casa, mude um pouco a sua rotina e você vai ver que sua vida vai melhorar. Mas, às vezes, o que está te trazendo o tédio, a tristeza, a depressão é a rotina, né? E a falta de algo que te preencha esse vazio. Lá você vai encontrar. Recebemos doações também, ali estão os nossos bancos, né? Que você pode colaborar conosco, tá certo? Então, às vezes, com R$10 que você colaborar, você já está nos ajudando muito. E nós agradecemos pelas doações que recebemos. O nosso balancete mensal está na internet, no nosso site www.vantuildefreitas.com.br. Você vai ter lá balancete e você olha para onde que vai cada centavo da sua doação. É uma transparência contínua do nosso trabalho. Gente, recadinhos do WhatsApp. Você que está nos assistindo, mande um oi para nós, né? Dizendo que você está gostando, que você não está gostando, fazendo a sua crítica, tá certo? Esse é o nosso telefone, 981-440148, tá? Então você manda o seu recadinho. Vamos aqui aos recados do WhatsApp. Francisco, de Cuiabá, dizendo: Deus abençoe vocês. Que por muitos anos continuem transmitindo valores espirituais aos nossos irmãos. Obrigado, Francisco, um abraço para você, né? Obrigado por essa oportunidade. Maria Margarete, do Jardim Itália, né? Ela diz assim: amei o programa, muito obrigado, Deus os abençoe. Nós aqui agradecemos, Margarete, um abraço para você, Jesus nos ilumine, continue assistindo o nosso programa. Joelma, do Mapim, na Várzea Grande, diz assim: muito legal a entrevista com a Supermãe, gostei muito, bacana, muito obrigado, Joelma, um abraço para você. E nós tivemos mais de 18 participações que não vai dar da gente falar por causa do nosso tempo, tá? Mas continue mandando o seu recado, que a gente agradece, independente de onde você estiver. Nosso pessoal de Alto Araguaia, esse pessoal do interior que tanto tem nos prestigiado. Nosso muito obrigado. Estamos chegando em mais um final de um programa onde nós queremos agradecer carinhosamente, né, a audiência e vamos fluidificar nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessas águas e em todas as águas de todos os lares o medicamento, o bálsamo para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Nos abençoe, Senhor, nos ilumine, encha o nosso coração de paz, de harmonia, de alegria e de esperança. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.
chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já. Sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de